Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre o tema câncer, doença multifatorial. Neste conteúdo vamos abordar quais são os principais cânceres que atingem nossa população, fatores de risco, os mais agressivos e os métodos preventivos que devemos ter ao longo de nossa vida. Vamos conversar com o médico patologista Dr. Fábio Rocha Lima, profundo conhecedor do diagnóstico de câncer, que vai nos informar sobre as principais características dessa doença que por séculos acomete pessoas em todo o mundo. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Câncer, Doença Multifatorial, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a avaliar melhor como tudo isso impacta a nossa sociedade de forma geral. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. O que causa o câncer? Afinal, é mais difícil combater a doença quando não entendemos quais são os fatores que levam ao seu desenvolvimento. Os alertas são frequentes. A Organização Mundial de Saúde prevê um aumento de 78% dos casos até o ano de 2040. Só em 2020, no Brasil, a projeção foi de pelo menos 625 mil novos casos. Mas afinal, como combater o câncer? A resposta é entender primeiramente as suas causas. Câncer é o nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças. Embora existem muitos tipos de câncer, todos começam devido ao crescimento e multiplicação anormal e descontrolado das células. A enfermidade também é conhecida como neoplasia. A ciência médica que estuda o câncer se denomina oncologia e é o oncologista o profissional que trata a doença. Os cânceres que não foram tratados causam doenças graves e morte. Na conversa com o Paulo Wagner, o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, inicia explicando o que define o câncer, quais são as suas características e os principais cânceres que afetam a população em geral. O câncer, ele é o seguinte, nós somos constituídos de bilhões de células. E essas nossas células, elas trabalham em harmonia, em organização e num sistema todo organizado e funcional dentro do nosso corpo, né? Então, o que é o câncer? É quando uma célula, por N motivos que nós vamos discutir aqui, ela perde essa coordenação, ela fica maluca. Literalmente, o câncer é uma célula que ficou doida, maluca. E aí acontece o quê? Ela começa a se reproduzir de uma forma incoordenada, muito mais rápida, tá? E começa a formar o quê? Aquela célula vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16 e vai numa progressão geométrica formando um tumor. Tá certo? Sim. E esse tumor que vai crescendo é o câncer. Sim. Tá? O nome que a gente usa tecnicamente é neoplasia, né? E essa neoplasia pode ser benigna, né? Que é aquela que cresce expandindo como se fosse uma bexiga, só Sim. empurrando. E quando ela é maligna, ela invade tecido. Então ela infiltra os órgãos, ela infiltra os tecidos e ela cresce como se fosse as patas de um caranguejo. Daí o nome câncer. Né? Se você lembrar do signo dos horóscopos, né? Nos signos, você vê lá que o símbolo é um caranguejo. Né? Então daí o nome câncer. Então câncer é o nome que a gente dá para a neoplasia maligna, que é isso daí, aquelas células que vão se reproduzindo e formando um tumor dentro do nosso corpo. De maneira desordenada e aí consequentemente vem a partir desse tumor, as suas consequências, aí é o que na verdade que vai levar a pessoa a ter problemas mais sérios. Exatamente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui do nosso programa. Gostaria que o senhor falasse também, é até importante na atualidade, porque existia sempre muitas dúvidas com relação a isso. Quais são os tipos de cânceres mais comuns que afetam as pessoas atualmente? Então, quando você fala câncer mais comum, é o câncer de pele. Indiscutivelmente é o câncer de pele. Mas você vai ver que a grande maioria dos cânceres de pele, eles são pouco malignos. Quer dizer assim, dificilmente você vai morrer de um câncer de pele, a exceção do melanoma. Mas o melanoma é raro. Então o que acaba acontecendo? Então o câncer de pele, ele não entra muito nas estatísticas, porque normalmente você tem o câncer de pele, você vai lá, tira, faz aquela cirurgiazinha e resolve o problema. Então quando a gente começa a falar dos cânceres que realmente matam muitas pessoas, você costuma separar entre os cânceres que afetam mais homens e os cânceres que afetam mais mulheres. E aí você tem, nas mulheres, o câncer mais comum hoje é o câncer de mama. Sim. Tá? Seguido aí do câncer de intestino grosso, de pulmão e o colo de útero. Tá?
Nos homens em primeiro lugar, o câncer de próstata, depois o câncer de pulmão, depois o câncer de cólon e depois o câncer de cabeça e pescoço, que a gente fala boca, laringe e tal. São os cânceres mais comuns nos homens. Sim. Tá? O senhor falou aí dessa questão da agressividade. Até colocou esse exemplo do câncer de pele, por ser mais comum, mas menos agressivo que alguns outros. Esses que o senhor citou aí, entre os mais comuns hoje, o que a gente pode classificar, então, os cânceres mais agressivos? Ou existem outros, além desses que o senhor classificou, como mais agressivos atualmente? Assim, se você avaliar, o câncer que mais mata hoje no mundo é o câncer de pulmão. Apesar dele não ser o mais comum, ele é o que mais mata. Por quê? Porque você fala assim, um câncer de mama, um câncer de próstata, que são mais comuns que o câncer de pulmão. O que acaba acontecendo? Primeiro que são órgãos muito mais fáceis de você diagnosticar. Sim. Segundo, você pode fazer uma cirurgia para viver sem a mama, viver sem uma próstata. Sem o pulmão já é mais complicado. Não que seja impossível viver só com um pulmão, mas já é mais complicado. A cirurgia é maior, o diagnóstico é mais tardio, o câncer é mais agressivo. Então hoje, se você for ver os que mais matam mesmo, né, global é pulmão e intestino grosso, porque pega homem e mulher, né? Mas se você pegar só as mulheres, isoladamente as mulheres, o câncer que mais mata mulheres é o de mama. Nos homens é o de pulmão. Tá? Até porque o de próstata é bem menos agressivo. Sim. Ô, doutor, o senhor colocou aí pra gente essa questão, ficou de uma forma muito clara de como o câncer se forma e o que é o câncer, que é exatamente essa célula desordenada que ela acaba dentro do organismo. Mas a gente pode também dizer que existem cânceres que são hereditários, ou seja, que você acaba adquirindo por conta da própria genética? Sim, até o nome que vocês colocaram lá de câncer multifatorial, né? O câncer, ele não tem uma causa, ele tem muitas causas, né? Claro que alguns cânceres têm uma causa mais específica, como por exemplo o fumo com câncer de pulmão, ou o vírus HPV no câncer de colo de útero. Mas de um modo geral eles são multifatoriais e envolvem tanto a questão genética quanto a questão ambiental. Tá? Todos têm essa característica. O que você pode entender? Por exemplo, quanto mais cedo o câncer aparece na pessoa, maior a chance desse câncer ter origem genética. Então você pega, por exemplo, os cânceres infantis. 99% deles têm uma questão genética muito importante. E câncer que dá em pacientes jovens tem uma relação muito grande com genética. Câncer que dá em pacientes depois dos 60 anos de idade tem muito mais a ver com exposição ambiental a carcinogênicos, a substâncias que induzem câncer. Porque aquela pessoa ficou 40, 50 anos sendo exposta a um fator agressor, como o cigarro, alguém que fumou por 30 anos, tá? Alguém que se expõe muito ao sol para o câncer de pele. Diferentes tipos de câncer podem se comportar de formas distintas. Por exemplo, o câncer de pulmão e o câncer de pele são doenças muito diferentes, que se desenvolveram de formas diferentes e respondem a distintos tipos de tratamentos. Por essa razão, os pacientes com câncer precisam receber o tratamento adequado para o seu tipo específico de câncer. O mês de março é o mês da mulher, por isso o Dr. Fábio fez questão de falar sobre cânceres que afetam principalmente as mulheres, e ele nos explica de maneira clara como se dá, por exemplo, o tratamento do câncer de mama. Então, o tratamento do câncer de mama, né, para você pensar em cura do câncer de mama, o tratamento inicial é cirúrgico. É a retirada do nódulo, né? Ou só do nódulo, ou de um pedaço da mama, ou da mama inteira, dependendo do tamanho do tumor. Quanto mais precoce for a cirurgia, melhor. Né? E aí, baseado nas características que o patologista vai ver nessas células, vai se definir o tratamento complementar dessa paciente. Algumas vão fazer quimioterapia, algumas vão ter que fazer radioterapia, algumas vão fazer hormonioterapia, algumas vão fazer imunoterapia. Então depende muito do tipo do tumor. Mas essas terapias associadas, num paciente que fez o diagnóstico precoce hoje, a chance de cura é muito grande. É muito grande. O senhor falou lá do início lá que nem todos os cânceres são malignos. Com relação ao câncer de mama também, é preciso que a mulher saiba que ao fazer o autoexame e detectar um nódulo, ela não precisa entrar em desespero. Às vezes ela vai chegar, vai passar lá pelo rastreamento, vai ser detectado esse nódulo, não significa ser câncer. A grande maioria dos nódulos de mama não são malignos, tá? Até porque muitas das vezes o que a mulher palpa, às vezes até um cisto. Que é uma estrutura cheia de líquido dentro. Aquilo lá não é maligno, tá? Então, às vezes, palpando parece um nódulo.
né? O autoexame é uma coisa importante a gente falar. Porque assim, o autoexame é importantíssimo porque a mulher tem que conhecer o seu próprio corpo, ela tem que perder o medo de se palpar, de se conhecer, de ver uma diferença. Mas ela tem que ter uma noção de que só o autoexame não é suficiente. Sim. Tá? Porque o que acontece? Por mais que a mulher conheça o seu corpo e saiba se palpar, ela vai detectar nódulos acima de 1,5 cm, 2 centímetros. Já é avançado. Já é avançado. Então o que a gente fala? E aí vem o problema. Você vê que antigamente tinha muita propaganda do autoexame e agora você não vê mais? Por quê? Porque a mulher achava, ela dava uma palpadinha ali, não achava nada, tá bom, não preciso ir no médico, não preciso fazer nada. Então, é aquela história, né? O autoexame é importante a mulher se conhecer, é importante ela detectar modificações no seu corpo, se percebeu alguma coisa, ir no médico, mas a gente sempre fala, a mulher, a partir do momento que ela iniciou sua vida sexual, ela tem que ir anualmente no ginecologista. Sim. Tá? Essa visita é o preventivo, importantíssima. que a gente sempre fala, né, doutor? É fundamental. Exatamente. E aí, olhando assim, a gente falou agora há pouco também de fatores externos que podem levar a pessoa a ter câncer. Com relação ao câncer de mama, quais são os principais fatores de risco? Então, o câncer de mama, ele não é um câncer que tenha um fator específico. Nós vamos falar daqui a pouco do câncer de colo de útero, que é diferente. Então você fala assim, esse fator causa câncer de mama. Então não existe um fator único, tá? Existe um perfil de mulher que tem um maior risco de ter câncer de mama. Qual é a primeira coisa? Antecedente familiar. Então, mulheres que tenham o quê? Parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama e principalmente se aquele câncer de mama apareceu em parente de primeiro grau jovem. Então, quer dizer, se você, mulher, tiver uma irmã que teve câncer de mama com 40 anos, a tua chance de ter câncer de mama é grande, muito grande, tá? Que já é um pouco diferente de você ter uma avó com 70 anos que teve câncer de mama. Também aumenta a chance, mas é muito diferente de você ter uma irmã que teve câncer com 40 anos. Que entra lá naquilo que a gente falou, que aquele câncer dela foi mais por conta da idade mesmo. Exatamente. Ou seja, toda aquela questão que a gente trouxe lá em relação a isso. Agora, os outros fatores, obesidade. A obesidade está relacionada ao aumento de câncer de mama, tá? E assim, mulheres que tiveram muito tempo de exposição ao hormônio feminino, que é o estrogênio. Então o que acontece? Por que o câncer de mama aumentou tanto? Por causa da mudança da mulher. O estrogênio é o hormônio da mulher na vida fértil dela, tá? Então ele predomina nos ciclos menstruais. Antigamente as mulheres tinham 7 filhos, 5 filhos e amamentavam durante 1, 2 anos. A mulher, enquanto ela está grávida e enquanto ela está amamentando, o hormônio que predomina não é o estrogênio, é a progesterona. E o fator de risco para o câncer de mama é o estrogênio. Então uma mulher que antigamente teve 5 filhos... Não dava nem tempo, né? Então, ela ficou 5 anos grávida e 5 anos amamentando. Então ela teve 10 anos da vida dela sem estrogênio. A mulher hoje, ela tem 1 filho, no máximo 2, e às vezes não tem nenhum. E às vezes não amamenta. Então ela passa o que? A vida reprodutiva dela quase toda exposta ao estrogênio. E aí, o que acontece? Então, essa mudança da sociedade, da característica da mulher na sociedade, tem a ver com o aumento do câncer de mama. Outro câncer que afeta diretamente mulheres é o câncer do colo do útero. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de colo do útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama e do colo retal, e a quarta causa mais comum de morte de mulheres por câncer no Brasil. São estimados 16.340 novos casos da doença em 2016, com risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. Até 2030, esse número de novos casos deve aumentar para 435 mil. O Dr. Fábio nos explica quais são os fatores de risco, diagnóstico preventivo e cuidados com essa enfermidade grave e muito recorrente ao público feminino. O câncer do colo de útero é importantíssimo a gente falar aqui no Brasil, porque para você ter uma ideia, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos para a gente trabalhar o Brasil nessa história. Se pegar dados americanos, na década de 40, 1940, o câncer de útero era o câncer que mais matava mulheres nos Estados Unidos. Hoje, tá, ele é o 7º. Tá? É o 7º. Ele mata menos do que mama e um monte de outros cânceres. O que fez essa mudança? Um exame simples, fácil, barato, que é o exame de Papa Nicolau, o preventivo do câncer de colo de útero. Tá?
Aí você fala, poxa vida, né? Como que um exame mudou tanto? E mudou mesmo. Sim. Tá? No Brasil, qual é a realidade? O câncer de colo ainda é o terceiro. Ainda é o terceiro. Tá? Nos Estados Unidos é o 7º. Se você dividir o Brasil por regiões, você vai pegar lá no Sudeste, ele é o 5º. Aqui no Centro-Oeste, ele é o 3º. No Norte, ele é o 1º. Ele é o 1º. Por quê? Falta de acesso. Falta de acesso, falta de educação, falta de entendimento, né, e tudo mais. Sim. Então, o que acontece? Um exame que pode faltar qualquer coisa no posto de saúde, mas não falta alguém para colher um exame de Papa Nicolau. Sim. Tá certo? Então, todo posto de saúde tem a enfermeira lá, tem o médico que colhe o teu exame de Papa Nicolau, o exame é de graça. Se você for fazer no particular, é um exame que não é caro, é um exame que vai custar aí, na melhor tecnologia hoje, que é o meio líquido, vai custar na faixa de 70, 80 reais um exame, não é nada de absurdo, né? E você, o que acontece, muitas mulheres ainda não fazem. E aí, então, esse câncer, diferente do câncer de mama, ele tem uma causa específica, que é o vírus HPV. Sim. É o vírus HPV. Então, se a mulher não faz o exame, ela desenvolve o câncer do colo de útero. E esse exame, com que periodicidade deve ser feito, doutor? Então, o ideal é que a mulher faça esse exame uma vez ao ano. Tá? Hoje tem alguns protocolos que falam de 25 a 60 anos, tal, né? Para a questão de saúde pública. Tá? Mas a mulher que tem acesso, o ideal é a partir de que ela começou a vida sexual, uma vez ao ano, ela vai no ginecologista, ela vai colher esse exame uma vez ao ano. Tá? E aí ela vai ter a avaliação. Esse exame é um exame simples, vai raspar lá as células do colo do útero e da vagina, o patologista vai olhar lá no microscópio, vai ver se essas células estão normais ou não, se tem infecção pelo vírus ou não, se tiver vai fazer o tratamento e vai se curar daquilo antes de desenvolver o câncer. Muito bom, interessante, boa dica do que o senhor nos traz aqui. O papo está muito legal, a gente está quase caminhando para o final, mas eu gostaria de falar exatamente, nós trazermos para a nossa realidade. Hoje a cidade de Dourados pode ser considerada assim uma cidade que já está bem servida de profissionais que trabalham no enfrentamento do câncer, também com tecnologia, porque a gente via muito antes, pessoas diagnosticadas com câncer mandava para Barretos, mandava para fora, porque aqui não se tinha esse recurso. Hoje a gente pode dizer que essa realidade mudou, doutor? Mudou bastante. Mudou bastante. Hoje, se você pegar aí os cânceres mais comuns, o paciente não precisa mais sair de Dourados para se tratar. Tanto no privado quanto no SUS, tá? Hoje, nós temos, hoje o SUS está centralizado ali no Hospital Cassenes, né? E ali eles têm todo o tratamento básico principal para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de pele, para câncer de intestino, para câncer de estômago. Agora você pega alguma coisa mais, tipo, às vezes um câncer de pulmão, você tem uma dificuldade cirúrgica que é ainda por estrutura, alguns certos tipo câncer infantil, leucemias, linfomas, o pessoal ainda tem que ir para fora. Mas, de um modo geral, o desenvolvimento foi muito bom. Hoje nós temos clínicas particulares fantásticas, laboratórios que dão diagnósticos muito bons. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Metade do total de homens e 1/3 das mulheres irão desenvolver um tipo de câncer em algum momento de suas vidas. Atualmente, milhões de pessoas estão vivendo com câncer ou já tiveram e trataram uma neoplasia. O risco de desenvolver vários tipos de câncer pode ser reduzido com mudanças no estilo de vida da pessoa. Por exemplo, não fumar, limitar o tempo de exposição ao sol, ser fisicamente ativo e manter uma alimentação saudável. Por outro lado, existem exames de rastreamento que podem ser realizados para alguns tipos de câncer para que possa ser feito o diagnóstico precoce da doença, quando as chances de cura são melhores e maiores do que quando é diagnosticada em estágios mais avançados. Apesar de não ser uma regra, o tratamento de uma doença em fase inicial tende a ser mais fácil do que em estágio avançado, e isso acontece com o câncer. Quanto mais cedo ele é diagnosticado, maior é a probabilidade de cura, sobrevida e qualidade de vida do paciente. Vale destacar que os cânceres em fase inicial geralmente exigem tratamentos menos agressivos ao organismo. Previna-se, não deixe de fazer seus exames de rotina. Sua saúde merece atenção especial. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida.
Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.